estivermos, o Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor, Ele continue guiando os nossos caminhos. Em todos os lugares onde estivermos, nós possamos entregar as nossas vidas na mão de Deus. Saber que Ele é o nosso socorro. Aleluia. Tu és poderoso, Pai. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Aleluia. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Declare. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, o Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Aleluia, Senhor, nós cremos, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai. Aleluia. Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, meu Deus. Se não fosse a Tua presença, Pai, o que seria das nossas vidas, Senhor? Sabemos que podemos confiar em Ti, Pai. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso.
nós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Você pode glorificar a Deus? Jesus, ele veio na forma de servo, humildemente. Israel esperava um rei glorioso, cheio de pompa, que ia se assentar num trono e governar, e de uma hora para outra, num passe de mágicas, ia tirar todo o problema de Israel. Israel contemplava um rei terreno. Israel contemplava um rei como Davi, por exemplo. Israel não imaginava um servo humilde, mas Deus mandou Jesus. Quando ele entrou na cidade de Israel, sentado num jumentinho, ele mostrou ali a sua humildade. Ele era rei, mas ele era rei eterno, não um rei que ia governar por algum tempo. Não, Jesus, ele veio para estabelecer o seu reinado por toda a eternidade. Mas não era um reino cheio de glória terrena, não, era um reino que mostrava o amor do Pai, que nos libertou do cativeiro em que estávamos aprisionados, que sofreu uma morte, que se entregou no nosso lugar, que somos indesculpáveis diante de Deus. Nós não éramos suficientes para trazer nenhuma salvação a nós mesmos, mas Jesus, ele veio na sua humildade, mesmo sendo Deus, se submetendo a sofrer uma morte terrível naquela cruz. Ele é Yeshua, Jesus, o Messias, o Deus prometido, o Rei que vai governar por toda a eternidade. Aleluia. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o Rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Aleluia. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem
Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Rei. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Aleluia, Senhor. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. E lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 9 e 10, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Aleluia. E Ele disse assim no versículo 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E quando nós oramos assim, nós estamos pedindo para que o governo, a cultura do reino de Deus, ele venha governar nas nossas vidas aqui na terra. E quando nós pedimos para o Pai, Senhor, que seja feita a tua vontade, nós estamos pedindo para Ele governar as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar com o coração disposto a aceitar a vontade do Pai nas nossas vidas. Nós queremos entregar o controle nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo nós queremos tirar o controle das mãos do Senhor. E nós sabemos que o Pai, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Então nós precisamos, todas as vezes que nós orarmos: Pai, que seja feita a tua vontade na minha vida. Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Pai, eu quero que o Senhor venha me governar a minha vida conforme a tua vontade, o teu querer. Nós estamos declarando: Senhor, a minha vida pertence a ti. Mas assim como é feito no céu, nós temos que deixar Deus fazer aqui na terra. Nós somos o reino de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então nós precisamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas conforme a vontade dEle. E para que isso aconteça, precisamos ter um coração desejoso de conhecer os propósitos que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Então nós precisamos desejar, nós precisamos ansiar por isso. Feche os seus olhos, você aí na sua casa, que você possa refletir nesse louvor, que seja feito aqui na terra como é no céu, que a vontade do Pai, ela venha prevalecer nas nossas vidas, aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Aleluia. Aqui na
teu lugar na terra como no céu. Aleluia, Jesus. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, oh, oh. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Toma o teu lugar, Senhor Jesus, nas nossas vidas. Aqui na terra, governa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, Jesus. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, e toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, oh, oh. Aleluia, Jesus. Senhor, toma o teu lugar nas nossas vidas. Vem governar, Senhor, os nossos corações, as nossas vontades. Que não seja nós, Senhor Jesus, mas que venha, Senhor, a cultura do teu reino governar, Senhor. Nos ensinar, Senhor, a caminhar nesta terra conforme a tua vontade. Que sejamos, ó Pai, canal de bênção na vida de muitas pessoas. Que sejamos, ó Pai, testemunhas das tuas obras aqui, Jesus. Confirma nos nossos corações a tua vontade. Aleluia, nós te exaltamos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus.
Graça e paz também para você que Abra está sua conta. assistindo essa live na sua casa, que por enquanto não pode estar aqui com a gente, mas logo logo isso vai passar, não é verdade? Amém. Sempre que eu venho aqui eu gosto de comentar, e vou comentar hoje de novo. Se você já agradeceu a Deus hoje? Já agradeceu a Deus hoje, não? Se você ainda não agradeceu a Deus, não conseguiu encontrar nenhum motivo, só queria te lembrar que Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue pelos nossos pecados, e hoje nós temos a salvação. Amém? Se você achou que esses últimos dias fez calor, no inferno é muito mais quente. Mas Jesus tem a chave dos portões do inferno nas mãos dele. Ele veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Aleluia! Que bom! Para a gente começar aqui a falar um pouco do que Deus já vem falando comigo há um tempo, eu queria lembrar com vocês uma história, não sei se todo mundo vai conhecer. Vocês já ouviram falar do menino maluquinho? Vocês lembram dele? Conhecem ou não? Menino Maluquinho é uma história escrita pelo Ziraldo, né? Faz parte da nossa literatura brasileira. Se eu não me engano, esse ano, essa história do Menino Maluquinho completa 40 anos. E o Menino Maluquinho, esse livro que até virou filme, conta da história de um menininho, uma criança. E o livro fala ali das artes que ele apronta, né? Uma criancinha serelepe, espoleta, que não para quieta. Aquela criancinha que sabe de tudo, tem resposta para tudo. Não consegue ficar parado na cadeira. Apronta tudo e todas. Se por acaso teu filho não é assim, você deve conhecer alguém que tem um filho desse jeito, não é verdade? E o livro conta então toda a história de como é a infância desse menino maluquinho, que gosta de aprontar. E o livro também fala que ele brincava lá com os jogos, né, com as outras crianças, e ele gostava de jogar futebol. O menino maluquinho era goleiro, atuava no gol quando brincava lá com seus amigos. E ele era bom no gol. A bola vinha de um lado, a bola vinha de um lado, o menino pegava. A bola vinha do outro, ele segurava. Ela vinha embaixo, o menino maluquinho segurava. No meio, do lado, em cima, embaixo, e ele segurava tudo. Mas daí o livro fala que teve uma coisa que o menino maluquinho não conseguiu segurar, que foi o tempo. O tempo ele não conseguiu segurar, e ele cresceu, virou adulto. Segundo o livro, um bom adulto, porque teve uma boa infância, né? Mas o tempo ele não conseguiu segurar. E assim é com a gente também, não é verdade? A gente faz de tudo para controlar o tempo, mas a gente não consegue. Se tem uma coisa que a gente não consegue controlar, é o tempo. O tempo passa. Às vezes o tempo parece que voa. E hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso, sobre o tempo. Esse tempo que a todo momento a gente tenta de alguma forma controlar, ter o domínio sobre ele. E não é bem assim. E eu comecei a perceber isso na prática. Eu acredito que você também em algum momento já percebeu isso. Vou compartilhar uma experiência onde eu consegui ver a ação do tempo. Eu, como alguns devem saber, gosto de jogar bola quando possível. Tem meu amigo Júnior, nosso diácono, que de vez em quando possível, vai junto comigo, né, Júnior? De vez em quando a gente acha umas empreitadas aí, quando dá. E uma vez a gente foi jogar, o Júnior estava junto nesse jogo. Um jogo lá de várias pessoas, claro, é futebol, tem que ter mais de um. E pessoas de várias idades. Eu e o Júnior já passamos dos 30, né, Júnior? Mas como dizem lá no Palácio do Planalto, né, nosso histórico de atleta, nos permite ainda jogar uma bolinha, né? Então a gente estava lá.
Só que nesse mesmo jogo tinha lá uns meninos lá de 16 anos. Sabe aquela fase, 16, 17 anos, que olha, tá com aquela energia, vai chutando até toco. Molecada acorda de madrugada para jogar bola, eu acho. Energia sobrando. E no momento do jogo lá, a bola dá uma espirrada, daí tá eu e um menino desse, de 16 anos, a bola vai pra frente e a gente tem que correr atrás da bola. E daí a gente foi, e o menino correu, e eu atrás dele. E o menino correndo, eu atrás dele. E ele foi, e eu atrás dele. Me desculpa, só de lembrar aqui, olha, já dá uma batedeira. O ciático já começou a lembrar que existe, né? Então, resumindo, tô procurando esse moleque até agora. E ele foi. Porque o tempo a gente não consegue controlar. E não dá vontade, várias vezes, da gente voltar no tempo, tentar mudar alguma coisa, né? Tentar segurar o tempo. O que me conforta é poder olhar para esse rapaz e poder falar para ele que um dia ele também vai ter 30 anos, né? E mais, assim Deus permitir, né? Eu já estou aqui na cidade de Carlópolis há 7 anos. Desses 7 anos para cá, a gente consegue perceber que as coisas mudaram. Os lugares mudaram. As pessoas mudaram, né? Quando eu cheguei aqui, o Tiago, filho do pastor, era menor do que eu. Hoje o Tiago já deve estar calçando 42. Olha lá. Mas é porque o tempo passa. Esse tempo que a gente consegue ver passar, esse tempo que a gente não consegue segurar, esse tempo que de alguma forma a gente tentou até padronizar, criando ali horas, minutos, dias, meses, anos. Esse tempo a gente conhece como o tempo Cronos. É um termo que na antiga Grécia já era usado para determinar não, mas para dar nome a esse tempo que nós conhecemos. Esse tempo implacável que a gente não consegue segurar. E como característica desse tempo, que a gente pode entender o tempo, esse tempo humano que a gente consegue sentir de forma tão grande, ele é um tempo linear, né? A gente vê as coisas acontecendo em uma determinada ordem. Ele é um tempo que crescente, né? Vai passando. E ele também, a gente acaba percebendo um tempo meio que plural, assim. É um tempo geral para todos. Assim como eu envelheci, aquele menino lá de 16 anos também vai envelhecer. A hora que a gente passa aqui, ela também é a mesma hora que passa lá no Japão, né? Existem alguns que falam lá daquela, né? O Einstein lá criou a teoria da relatividade e tal, né? Mas de qualquer forma, o tempo é igual para todo mundo. Por mais que você tenha dinheiro e consiga lutar pela tua saúde, tem coisa que você não vai conseguir segurar com o tempo. O tempo ele é igual para todos, ele é geral para todo mundo. Então esse tempo, Cronos, é o nosso tempo do dia a dia. É o tempo que a gente vê acontecer as coisas. Esse tempo, a gente entende e faz ele dessa forma, que ele nos exige resultados rápidos. O tempo não para. E a cada dia a gente quer estar mais acelerado para tentar, de forma frustrada, acompanhar esse tempo. E a gente acaba se atropelando e não consegue fazer as coisas. Vamos lá, na minha casa hoje. Hoje eu tenho um outro compromisso que já está marcado e não dá tempo. Vamos final de semana fazer tal coisa.
rapaz, final de semana eu tenho que resolver as coisas lá da minha faculdade, tem aula online, não dá tempo. Esse tempo ele exige resultados rápidos. E a gente está perdendo o potencial de esperar. Além de perder o potencial de esperar, a gente está criando uma geração que também não pode esperar. O meu filho não sabe o que é comercial, sabe, intervalo comercial que a gente esperava quando você assistia desenho, essas coisas. Porque hoje em dia você tem lá os aplicativos lá de Netflix, e Amazon e YouTube, que ele consegue controlar ali o que ele quer ver. E em nenhum momento ele para de fazer a programação ali. Antigamente esperava-se um tempo para você poder ver, por exemplo, um videoclipe de uma música, né? Para você gravar essa música, às vezes na fita cassete, né? Hoje, andando na rua, você consegue acessar o celular e conseguir ter esse conteúdo nas tuas mãos. Você consegue, ficava aguardando ansiosamente. Você ligava, tinha essa interação de ligar na rádio, ligar para alguém para conseguir pedir uma música, talvez, né? Hoje tem aplicativo que você cria a sua playlist ali, né? Isso é ruim? Talvez não. Ou talvez é. Como que a gente tem lidado com essas coisas que tem tentado de alguma forma consumir o nosso tempo? Então esse tempo, ele determina a ação do ser humano. De certa forma, até o ponto que parece que nos escraviza. Nos escraviza de não fazer, às vezes, o que a gente tem vontade de fazer. Ou, às vezes, até o que somos chamados por Deus a fazer. Eu tenho uma ação lá da igreja, lá que reuniu os irmãos lá. Mas que dia que é? É terça. Puxa, terça-feira aqui. Terça-feira já tem um negocinho marcado aqui. Vamos fazer uma visita lá pro fulano lá que tá passando por um momento ruim, tá precisando ter uma conversa, tá precisando de um aconselhamento. Pai, mas que dia que é? A gente estava pensando quarta-feira à tarde. Mas quarta-feira à tarde não dá, eu não tenho tempo. Eu tenho que visitar alguma outra pessoa. A gente consegue, de alguma forma, preencher o nosso tempo. E às vezes até extravasando e se complicando com o tempo. Mas na verdade o grande problema, como eu disse, não é só você ver tudo isso acontecer. O grande problema é nós pensarmos que esse tempo, o Cronos, o tempo que nós conhecemos, é o mesmo tempo de Deus. Esse tempo que nós vivemos aqui, conhecemos, não pode servir como parâmetro para o tempo de Deus. O tempo de Deus também existe uma nomenclatura para ele que era chamado de Kairos. Esse tempo Cronos e tempo Kairos. Cronos é como se fosse esse tempo nosso. E Kairos, a gente consegue entender que é como se fosse para nós o tempo de Deus. O tempo da ação de Deus. Só que o tempo de Deus é completamente diferente do nosso tempo. Mas ele existe. E ele é individual para cada um de nós. Assim como o tempo Cronos que a gente conhece é geral para todos, o tempo de Deus não. O tempo de Deus, ele tem uma ação diferente para cada pessoa. Às vezes você olha para a família do lado e fala, nossa, e eles têm filhos e são felizes, e eu não consigo ter filho, mas ainda não é o tempo. Às vezes você é solteiro, está esperando o casamento, daí você vê todo mundo em volta está casando, e você não casa. Tudo tem o seu tempo, o tempo de Deus. Esse tempo de Deus, que ele é um tempo individual, que Deus tem um cuidado especial para cada um de nós.
esse tempo ele não é linear. A gente consegue ver em 2 Pedro 3:8, ó. Vamos ler lá. Só para a gente encontrando na Bíblia o que ela tem para nos dizer sobre o tempo. Segunda Pedro 3:8 fala assim, ó. Todos acharam aí? Segunda a Pedro 3:8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu falei, poxa, Humberto, você quer dizer que eu vou ter que esperar 1000 anos para ver as coisas acontecer? Não, é que esse tempo que a gente conhece não é igual para Deus. O tempo de Deus ele é diferente, é um tempo perfeito, que funciona do jeito que Ele tem com cuidado para cada um de nós. Deus, Ele não se adianta e Deus também não se atrasa. Deus, Ele tem a ação dEle da forma perfeita, no tempo perfeito, porque Deus governa o tempo. Deus tem o tempo dEle e Ele governa esse nosso tempo. Não foi Elias que orou e Deus fez o sol parar? Deus tem o controle sobre o nosso tempo, sobre esse tempo que a gente conhece, sobre esse tempo Cronos. E o tempo de Deus é perfeito. Você já ouviu falar aquela frase que Deus escreve certo por linhas erradas? Queria te dizer que essa frase é uma mentira, né? Deus, Ele escreve certos por linhas certas. E dizem que somos nós que não sabemos ler. Nós não conseguimos compreender muitas vezes o tempo de Deus sobre nós. Mas Deus escreve certo por linhas certas. O nosso erro, maior erro, é pensar que Deus faz as coisas no nosso tempo. E o que acontece quando a gente pensa dessa forma? O que acontece quando a gente não consegue entender que Deus faz as coisas no tempo dele, que é um tempo perfeito, de acordo com a vontade dele, que é uma vontade boa, perfeita e agradável para nós? Quando a gente não consegue entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus, a gente acaba gerando frustração no nosso coração. Porque a gente acaba colocando expectativas que não acontecem. A gente espera coisas que não acontecem, porque a gente espera no nosso tempo. E a gente fica frustrado porque não dá certo, porque daí você olha para o teu vizinho tá caminhando bem, já conseguiu tudo que ele queria, e você está querendo tudo que teu vizinho tem, mas as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. E você não consegue enxergar que Deus tem feito as coisas no tempo dele. Uma outra coisa que acaba gerando é a ansiedade. Ansiedade é você não conseguir saber esperar. Você ter aquela inquietação na hora de esperar as coisas. Você é muito ansioso? Tem gente que tem crise de ansiedade. Não consegue se controlar. O meu filho mais velho, de vez em quando, olha, fica ansioso. Talvez seja porque não tem comercial na vida dele, né? A gente começa a criar as futuras gerações já numa geração ansiosa. E quando a ansiedade toma conta do teu coração, é perigoso você não conseguir compreender que as coisas acontecem no tempo de Deus. E daí a ansiedade vai se transformando naquela angústia. A angústia é quando você tem a dor de não ter certeza do que está acontecendo, ou a dor ali de ficar esperando as coisas acontecerem. Angústia e dor.
talvez uma das coisas que possam nos atrapalhar mais, quando a gente não consegue compreender que Deus tem o seu tempo sobre nossa vida, que existe o tempo Kairos agindo sobre nós, é a incredulidade. Em Hebreus, abre sua Bíblia em Hebreus 11:6, por favor. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando as coisas não acontecem como a gente quer, além de ficar frustrado, ansioso, angustiado, a gente fica sem fé. A gente começa a achar que fomos largados por Deus. A gente começa a achar que Deus não existe. A gente começa a achar que Deus não está olhando para nós. Porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E Deus tem o tempo dele. Eu quero te dizer, se você ainda não recebeu a promessa que Deus tem para você, não perca a tua fé. Em momento algum, desista de acreditar em Deus. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz faculdade de História. História tem uma leve tendência, assim, aquela racionalidade, né, de você buscar embasamento nos livros, no que de fato aconteceu. De muitos professores e colegas eram ateus, né? E a todo momento, quando eu estava lá, eu pedia para Deus, falava: Deus, não me deixe esquecer do Senhor. Não me deixe perder a fé. Não me deixe esquecer que o Senhor é um Deus poderoso, que pode todas as coisas, que pode fazer milagres, que pode fazer mudança, que pode fazer o diferente acontecer dentro do seu tempo. A gente é muito reativo, né? Esse é um problema sério. A gente espera, às vezes, de Deus para poder obedecer. E muitas vezes Deus está esperando a gente obedecer para poder fazer essa ação na nossa vida. E a gente não consegue compreender isso. Nós somos reativos, a gente espera uma reação de Deus para obedecer, e Ele, enquanto muitas vezes espera a nossa obediência para ter uma ação sobre nós. Mas quando nós acreditamos, quando nós não esquecemos do Deus maravilhoso que tem tomado conta de todo o tempo, e quando nós temos fé e consciência do tempo de Deus, nós conseguimos viver em paz. Abre em Romanos 5, Existem pessoas que não conseguem acreditar no potencial de Deus, não conseguem acreditar no poder de Deus, e por conta disso vivem a todo momento em guerra com a família, em guerra com a sociedade, em guerra consigo mesmo, não conseguem ter paz. Mas esse texto de Romanos 5, do 1 até o 5, vamos ler aqui, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Veja que aqui diz que nós nos gloriamos nas tribulações, e não nós murmuramos nas tribulações. Você já se pegou murmurando? Fala a verdade, não precisa mentir. Eu já me peguei reclamando do meu dia, reclamando do que está acontecendo, reclamando dos meus filhos, reclamando da minha esposa, sem ela saber, é claro. Mas a gente reclama. Agora tá conectado. Já chegou em tempo real para ela lá. Mas a gente murmura. Será que é porque a gente é mimado? Que a gente, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? Tudo isso porque a gente esquece que Deus tem o seu tempo para agir sobre nossas vidas. Você já reclamou de um pneu furado? Você já pensou que às vezes esse pneu furado foi a forma que Deus conseguiu te segurar para não ter um acidente lá na frente e você não poder estar essa noite aqui hoje com a gente? E a gente reclama. E tem uns que reclamam demais, né? Meu Deus, como reclama. Tem gente que reclama muito de tudo. E a Bíblia nos diz que nós temos que dar glória até mesmo nas tribulações, porque as tribulações nos traz crescimento, nos traz maturidade. Às vezes as coisas não acontecem no tempo que nós esperamos, porque nós não temos maturidade para lidar com isso. Deus ainda está te lapidando para te dar coisa melhor lá na frente. Você vê quanta coisa boa a gente consegue ter quando a gente consegue enxergar que Deus está tomando conta, que Deus está olhando para cada um de nós dentro do seu tempo. Olha o que está falando para a gente lá em Salmos 31. Ó. Vai abrindo comigo aí para você poder acompanhar também. Salmos 31, 15. Salmos 31, 15 nos diz assim, ó: os meus dias estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Os meus dias estão nas tuas mãos, ó Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele já tem os teus dias contados. E Ele tem feito de tudo para você desfrutar do amor dEle. Deus a todo momento se esforça para que nós possamos desfrutar do amor dEle. Um esforço tão grande que deu seu único filho para morrer por nós na cruz. O nosso tempo está nas mãos de Deus. Mas para a gente ver de uma forma prática, talvez, essa questão do tempo de Deus, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 17, para a gente ver uma história bem conhecida de como funciona a ação de Deus sobre nós. Gênesis 17,
A gente vai ler por enquanto o 15 e o 17 só. Todo mundo abriu aí? Gênesis 17, do 15 ao 17, conta um trechinho da história de Abraão. Vocês lembram de Abraão? Abraão, o pai da fé. Gênesis 17 do 15 até o 17 nos fala assim: Disse também Deus a Abraão: Quanto a Sarai, a tua mulher, não mais a chamará de Sarai, mas chamará Sara, será o nome dela. E eu a abençoarei, e dela te darei um filho. E eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com idade de 90 anos? Esse trecho fala da promessa que Deus fez a Abraão, de tirar dele uma grande nação. E Deus faz essa promessa para Sara e para Abraão quando eles já estavam com a idade avançada. Tem gente aí, tem mulheres que estão achando que estão ficando de idade aí, que não consegue ter um filho. Sara já estava com 90. Abraão já estava beirando 100 anos de idade. E Deus faz a promessa de que deles, do ventre da Sara, ia sair reis de povos e de nações. E o mais audacioso não é só a proposta, a promessa de Deus. Você viu a reação de Abraão? Abraão riu-se. Sabe quando você espontaneamente dá aquela risada? Deus, você não está entendendo? Deus, eu tenho quase 100 anos, Deus. A Sara já está com 90. Como que a gente vai gerar uma nova nação? Como que a gente vai gerar filhos para virarem reis? Como, Deus, que a gente vai fazer isso? Você leu junto comigo aqui, não leu? A promessa que Deus fez para Abraão. Mas tem muita gente que às vezes quando vai ler o versículo 16, que diz assim, né, que Deus falou para Sara: eu a abençoarei, e dela te darei um filho. E a abençoarei, e ela será mãe de nações, e reis de povos sairão dela. Tem muita gente que quando vai ler esse versículo, enxerga assim, ó: e eu restituirei o seu casamento, e vou consolidar a sua família, para viverem em paz e abençoados, porque eu sou Deus. Tem gente que lê esse versículo assim, ó: e eu vou livrar o seu filho das drogas e dos vícios, e farei ele desfrutar de vida em vida e abundância, para que eles possam ver que eu sou Deus poderoso. Tem gente que vai ler esse versículo aqui e consegue ler assim, ó: eu, Deus, abençoarei e livrarei o seu marido do alcoolismo, e restituirei a sua família e te darei filhos, para que todos que vejam digam que eu sou Deus. E às vezes a gente escuta isso e a gente faz: Deus, mas eu? Como eu? Porque a gente não consegue acreditar no tempo de Deus. Como que o Senhor vai livrar o meu filho desse vício das drogas, se ele já está
há um tempo nisso e não tem mais volta. Como que você vai livrar o meu marido do alcoolismo se ele já está de idade e já está amarrado, escravizado nisso? Como que você vai restituir o meu casamento, Deus, se tudo que foi determinado por nós no nosso tempo não tem mais volta? A gente questiona, a gente murmura, a gente perde a fé, porque a gente não consegue entender o tempo de Deus. Nós vivemos presos e amarrados no nosso tempo. E para você que ouviu tudo isso agora, ouviu toda a história de Abraão, você pode pensar, por exemplo, pelo exemplo de Abraão, que em algum momento ele também perdeu a fé. Não está falando aqui nesse trecho, mas antes de acontecer o que está para acontecer, Abraão e Sara tentaram burlar e adiantar a promessa de Deus. A Sara, ela ofereceu para Abraão a serviçal dela, a Agar, né? Para que o Abraão pudesse ter um filho com ela. E vocês soubessem o tamanho da dor de cabeça que isso deu. Porque daí quando a Agar teve o filho dela com Abraão, ela não quis entregar para Sara. E resolveu fugir. E isso deu tanta dor de cabeça e tanto problema. Teve tanta consequência. O fato do Abraão e da Sara não ter conseguido esperar essa promessa. Ter tentado resolver as coisas do jeito deles, no tempo deles. Abre agora a tua Bíblia em Gênesis 21. Para frente aí um pouquinho. A gente acabou de ler o texto falando da promessa de Deus para Abraão e para Sara. Gênesis 21, do 1 até o 6, está falando assim, ó. E o Senhor visitou a Sara, como ele tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho, Isaque, quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. Até o 7, na verdade, a gente leu. Abraão recebeu a bênção, a promessa que tinha sido prometida de ter um filho, mesmo aos 100 anos de idade. E todos ali se alegraram, todos festejaram. Sara diz que foi tomada por riso, e quem estava com ela também pôde ser contaminada pela alegria que havia ali. O que está guardado para você, Deus está esperando o tempo certo para te entregar. Você pode estar passando por tribulação agora, mas se você perseverar, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. E ela vai chegar, e você vai se alegrar, e a tua família vai se alegrar com você, e as pessoas que estão junto de você vai se alegrar com você, porque Deus é um Deus fiel que cumpre as suas promessas dentro do seu tempo. Para a gente já ir finalizando, vamos abrir em Eclesiastes 3.
Deus. Eclesiastes 3 fala sobre o tempo na concepção de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, o tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Deus tem o tempo para todas as coisas. Lembre-se que se hoje você tem vivido o seu tempo de guerra, haverá o dia que chegará o tempo de paz. Salmos 27:14 nos diz assim: espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. Não espere no seu tempo, mas espere no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, Senhor. A sua misericórdia se renova sobre nós toda manhã, Pai. E nós damos graças porque só o Senhor é digno, Senhor. O Senhor tem o controle de todo o tempo, Pai. O Senhor tem o controle das nossas vidas, Senhor. E nós queremos, Pai, que o Senhor esteja realmente nos abraçando com o teu amor, para que nós possamos entender que o Senhor é perfeito e o seu tempo é perfeito e a tua vontade é boa e perfeita, Deus. Queremos entregar nas nossas mãos, nas tuas mãos, Senhor, o nosso coração, que o Senhor possa estar levando embora toda a frustração, todo o espírito de ansiedade, Senhor, toda angústia e dor, Deus eterno, toda a depressão, Senhor, gerada pela falta de não poder esperar, Deus eterno. Em nome de Jesus, o Senhor esteja tirando, Senhor, tudo que incomoda, tudo que atrapalha, para que nós possamos ter a percepção de que existe o teu tempo sobre nossa vida. Que o Senhor esteja nos mostrando a cada dia, Senhor, o quanto o Senhor cuida de cada um de nós. Que o Senhor esteja mostrando, Senhor, o quanto o Senhor tem zelado pela nossa família, o quanto o Senhor tem zelado pela nossa igreja, o quanto o Senhor tem zelado por cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, saber esperar. Senhor, que o nosso coração possa se encher do Teu Espírito Santo de tal forma que nós possamos ter paz, Senhor. Paz na Tua presença, Senhor. Paz, Senhor, sabendo que o Senhor está no controle, Deus. Sabendo que o Senhor tem tomado conta de tudo, Pai. Senhor, está chegando o tempo, Deus, das nossas eleições, Pai. Que todos possam saber, Senhor, que o Senhor está no controle disso também. Que os homens, Senhor, não possam viver de acordo com o seu tempo, mas possam viver de acordo com o teu tempo, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja nos dando uma semana abençoada, nos mostrando, Senhor, o quanto o Senhor tem nos amado, Senhor, e o quanto o Senhor é perfeito, Senhor, e como o Senhor tem agido sobre nossas vidas dentro do seu tempo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos ficar em pé, queridos, cantar mais uma vez essa canção. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Bem. Pode se assentar por um instante. Eu quero pegar o gancho aqui da oração do Humberto. Na palavra já falou que precisava falar, né, gente? Falar de mansinho, assim, é aquela palavra que vai cortando, né? Parece aquela injeção, como é que chama aquela injeção que dói bastante? Bezetacil, né? Vai entrando devagarinho, assim, mas vai rasgando, né? A pregação do Humberto foi mais ou menos assim hoje. Mas é assim mesmo, foi bênção, né? Estou muito feliz de estar assentado, ouvindo os irmãos pregar. Estou sendo ministrado, né? Tem mais alguns pregadores aí até cumprir a escala. Estou pensando em já fazer outra escala, assim, já na sequência. Aproveitando que eu vou pôr aparelho, né? Então, já dá uma folga maior, né? Mas graças a Deus pela vida dos irmãos que têm ministrado a palavra aqui. É uma equipe maravilhosa que Deus levantou neste lugar. Cada um no seu estilo. Mas eu estou muito feliz de ver o agir de Deus na vida de vocês. Amém? Queridos, eu falei que ia pegar um gancho então da oração do Humberto. O Humberto citou na oração a questão das eleições, né? E eu quero ler um texto aqui, dar uma palavra rápida, a partir do livro dos Juízes, no capítulo 9. Quando analisamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que o contexto em que a Bíblia foi escrita, desde o início até o término, um período de mais ou menos 1.600 anos, né? São vários escritores, então a Bíblia começou a ser escrita e ela foi
ser terminada mais ou menos 1.600 anos depois. Então, em todo esse tempo, ninguém escreveu vivendo um contexto de democracia, como nós vivemos hoje. Normalmente era monarquia, né? Alguns escritores pegaram o período patriarcal, depois teocrático, depois monarquia e o império, né? O período ali dos impérios. Então, ditadura mesmo, né? Muito severa, muito severa mesmo. Mas dá para nós extrairmos princípios, algumas lições interessantes. Não se preocupem, nenhum de vocês que estão aqui, nem o pessoal que está nos assistindo em casa. O objetivo aqui não é fazer campanha, tá ok? Não vou citar nome de candidato, nada disso. Só quero trazer uma palavra de conscientização a nós nessa noite. Então, Juízes capítulo 9, a partir do verso 8, é uma parábola, né? Ou um apólogo contado por Jotão. Jotão foi um dos filhos de Gideão, ok? Diz assim o texto: foram certa vez as árvores ungir um rei, ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Todavia todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me unges rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Queridos, esse texto fala de responsabilidade. E a Bíblia nos deixa claro que nós devemos ser pessoas responsáveis, cidadãos responsáveis. Nós somos cidadãos do reino dos céus e, como tais, nós temos a responsabilidade de observar os princípios estabelecidos por Deus. Amém? Porém, também somos cidadãos terrenos. Enquanto não estivermos totalmente nos céus, nós temos os nossos deveres terrenos, deveres cívicos. Nós somos responsáveis para com a comunidade, para com a sociedade. Nós não podemos pensar só em nós mesmos. Nós não somos um clube fechado. A igreja do Senhor Jesus não é um clube fechado. Então nós devemos pensar de maneira ampla. Nós precisamos olhar as situações de maneira ampla e aberta. A nossa visão precisa ser bem aberta e nós precisamos nos atentar para aquilo que é realmente verdadeiro, justo, o mais próximo possível daquilo que agrada a Deus, né? Quando olhamos para a questão política, é comum pensarmos que no meio político há realmente muita corrupção, há muita coisa errada, há promessas que não são cumpridas, tem tudo isso aí. Porém, nós não podemos nos esquivar desta responsabilidade. Nós precisamos fazer, cada um de nós, a nossa parte. Aqui o texto mostra uma situação em que as árvores, democraticamente, foram escolher um rei. E aí chamaram uma árvore boa e ela não quis. Tentaram com outra árvore boa, também não quis. Tentaram ainda com uma terceira árvore boa e ela também não quis. Essas 3 árvores tinham condições de reinar sobre as demais e fazer um bom trabalho, mas elas não quiseram. E aí foram então atrás do espinheiro. E aí o espinheiro falou: tá bom, se vocês querem, podem vir. Imagine você se refugiando debaixo da sombra de um espinheiro. Imagine você debaixo de um espinheiro. Então, o espinheiro convidou as árvores para se refugiar debaixo da sombra dele, né?
E se elas não viessem, que saísse fogo dele e que consumisse todas elas. Então, quando as árvores boas fogem da sua responsabilidade, a árvore mal, a árvore ruim, ela está ali à disposição para assumir aquela responsabilidade. O que eu quero falar com isso? É um período democrático, né, que estamos vivendo. Nós vivemos debaixo de uma democracia, as eleições estão se aproximando, e eu te aconselho como pastor a não abrir mão do teu direito de exercer esta responsabilidade. Não anule o teu voto, porque se você anular o teu voto, você está dando lugar para que o mal prevaleça. Não vote em branco, porque se você votar em branco, você não vai estar contribuindo em nada para mudar uma possível situação. Então escolha um candidato, escolha alguém. Mas não escolha também alguém baseado numa necessidade apenas tua. O que eu estou querendo dizer com isso para os irmãos que estão aqui e para quem está em casa? Não venda o teu voto. Não venda o teu voto por um tanque de gasolina, por uma cesta básica, por uma consulta, por uma cirurgia. Não venda o teu voto porque você recebeu um favor, porque você ganhou dinheiro. Não venda o teu voto por nada disso. É o momento de nós escolhermos alguém que tenha propostas para a comunidade. É o momento de nós analisarmos o perfil dos candidatos que estão aí colocando a cara a tapa, vamos dizer assim, analisarmos as propostas, tentarmos, dentro das nossas limitações e buscando um direcionamento de Deus, identificar quais são as melhores opções para a comunidade, para a cidade onde nós moramos, e não exclusivamente para nós, e muito menos para resolver uma situação momentânea, que passa. Você enche o tanque do carro de gasolina, você vai rodar um tempo aí, a gasolina vai acabar, você vai ter que abastecer de novo. Não é verdade? Você ganha uma cesta básica, você come lá por um tempo, depois você vai ter que comprar o alimento de novo. Então nós temos que analisar bem. Analise as propostas, analise o candidato em si, perfil de cada um, veja se realmente vale a pena você depositar confiança nessa pessoa e exerça conscientemente o teu direito democrático nessa escolha. Amém? Essa é a minha palavra como pastor dessa igreja nesse tempo que estamos vivendo. Eu quero neste momento me despedir do pessoal que está acompanhando em casa. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana ricamente abençoada por Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês, em nome de Jesus. Forte abraço, até mais.